É bem provável que você já tenha precisado fazer um TCC, uma tese, né, um texto extenso, e já teve aquele problema de ter que fazer algum ajuste, né, modificar alguma coisa que estava errado, acrescentar e ter que ficar então procurando aí pelo seu arquivo o local no texto para fazer essas mudanças, né? Aqui está um exemplo de um texto, né, que eu estou traduzindo e fazendo aqui uma diagramação em LaTeX, e a maneira como eu utilizo para ficar mais fácil para fazer tudo isso, né? Eu utilizo o comando em import aqui, né, que vem do pacote import, e ele serve tanto aqui no preâmbulo, que eu divido, né, arquivos no preâmbulo para ficar mais fácil também modificar ou acrescentar coisas, e no texto eu também chamo, né, eu tenho uma pasta onde eu coloco cada seção, né? No caso aqui desse livro são várias seções, então eu achei melhor assim. Então faço por seção e o tag ele vai chamando todas as linhas que tem nesses arquivos e vai compilando e deixando o texto da maneira que você pediu, né? Mas para fazer isso, nós temos 3 comandos. Eu vou abrir aqui um arquivo que eu fiz, né, para mostrar isso para vocês. E nós temos 3 comandos que a gente pode utilizar para fazer esse tipo de coisa. Um deles é o input, que ele vai praticamente adicionar as linhas do arquivo que você está chamando para o arquivo onde você colocou o input, né? Então, utilizar um input é a mesma coisa que ter digitado todo aquele texto naquele local que você chamou input. O outro é o include, ele faz a mesma coisa que o input, mas geralmente ele dá um clear page e um new page também onde você chama ele, né? Então, se você utiliza, por exemplo, 2 includes, ele vai criar uma página nova, né? Vai dar um new page. E no caso do import, que você precisa chamar o pacote import, ele vai fazer como o input, né? Ele vai fazer algo semelhante do input, mas ele te traz a opção de utilizar um comando subimport dentro do arquivo que você está chamando pelo import, né? Coisa que com os outros dois não dá para fazer, mas com o import ele é possível. Então, apenas para vocês terem noção, né, eu vou fazer com o input aqui. Veja no caso que ele não conseguiu fazer, né, ele não gerava o PDF. Eu acredito que aqui no 2 eu coloquei um subinput, já um subimport aqui, né? Ok, mas nenhum tem. Deixa aqui. Acho que agora ele vai compilar. Ele compilou, né? Vamos ver o arquivo final, né? Então ele fez o arquivo aqui, né? Foi colocando cada seção e o capítulo que ele chama depois. A outra opção que teria seria com include, né? Lembrando que eu tive que modificar os arquivos, que ele não deixou utilizar aquele subimport, mas ele também não deixaria utilizar um import por dentro. Se eu, por exemplo, viesse aqui no 1.tech, né? E tentasse um import, como este arquivo está dentro da pasta, né? O arquivo 1.tech está dentro da pasta, eu posso chamar direto o nome. Então, 1.1, né? Vou colocar o .tech aqui. Assim que eu pedir para ele compilar, ele não compila. Ele não aceita você chamar arquivos dentro de outros arquivos. Então, para que
para que dê certo, não pode ter isso. A outra opção é com o include, né? O input e o include você não precisa chamar pacote nenhum, né? Que ele vai fazer praticamente a mesma coisa. Você veja que quando eu pedi, ele veio aqui em documentos e criou todos esses arquivos, o AUX aqui, né, AUX. Quando eu utilizei o include, coisa que não faz com o input, né? Então ele, de certa maneira, o include aí pode talvez demorar um pouquinho mais para compilar o texto. E a outra opção, que é a que eu uso, é o import, né? Já o import, ele muda um pouco a maneira que você tem que chamar o arquivo, né? Você percebe o input e o include, você coloca apenas um parâmetro dentro das chaves que é onde está o arquivo que você quer chamar. O import você vai colocar dois, né, são duas áreas aqui, então, dois argumentos. Você vai colocar a pasta onde ele vai buscar né, os arquivos que você quer chamar. No caso aqui, veja que o arquivo template memory.txt, que é o principal, né? Está nessa pasta que tem documentos. Então você vai escrever, e tem a pasta preâmbulo. Você vai escrever preâmbulo barra, não pode esquecer desse barra, e aqui o nome do arquivo. No caso, o arquivo dimensões, o arquivo fontes e o arquivo geral, né? São arquivos aí que possuem especificações de papel, essas coisas que eu vou mostrar em vídeos posteriores. E ele pode ser usado no preâmbulo, né? O input ele pode ser usado no preâmbulo, o include não dá muito certo. Mas o import sem problema. Aí veja aqui então, né, o import eu coloquei, ele vai entrar na pasta documentos, 1A e 2A. São esses arquivos aqui, 1A e 2 na verdade. O arquivo 1A, ele está da seguinte maneira, eu coloquei capítulo aqui 1 e subimport, né? Dentro dele eu coloquei esse subimport aqui. Subimport, ponto barra. Por que ponto barra? O arquivo 1A-tec, ele está dentro da pasta documentos. E o arquivo 1.1 que eu quero chamar, ele também está nessa pasta, né? Então eu tenho que indicar, ó, você não vai sair da pasta e nem procurar em outra, na pasta que você está, ponto barra, e vai procurar o arquivo 1.1 e o arquivo 1.2, né? Então o import vai procurar isso e vai fazer. Então, vamos ver que ele compilou. Assim que eu abrir o texto aqui, vai estar igual os outros. Mostrando que ele pega os arquivos 1.1 que está dentro do 1A, né, e coloca aqui, que seria a seção 1 e a seção 2. Esse 1.1 e 1.2 aqui. Que é para mim é uma vantagem, né? Eu acredito que você consegue organizar muito melhor aí o seu texto, e se precisar, você tem um erro na seção 1.2, então você tem uma linha aqui que é o arquivo 1.2, você vai no arquivo 1.2 e arruma o que você tem que arrumar. Então, para os próximos vídeos aí eu vou começar a mexer com diagramação mesmo do texto, margens, modificação de capítulo, né? Então, cada vídeo vai ser uma coisa e espero aí que possa vir a ajudar vocês.